O sol de março de 1931 castigava o cascalho diamantífero quando Franklin de Carvalho desceu com seus homens até o regato que cortava a encosta leste do garimpo. A água barrenta que corria entre as pedras não parecia valer muito para quem olhasse de longe, mas qualquer garimpeiro do Vale do Jequitinhonha sabia que ali estava a diferença entre fortuna e miséria. Sem água não havia como lavar o cascalho. Sem lavar o cascalho, não se achavam os diamantes. E sem diamantes, Diamantina seria apenas mais uma cidade esquecida no sertão mineiro. Franklin ajustou o chapéu de couro e observou seus filhos preparando as bateias. Homem de 62 anos, mãos grossas marcadas por décadas de garimpo, conhecia cada córrego, cada barranco, cada formação de cascalho num raio de 50 quilômetros. Seu pai havia garimpado ali, seu avô antes dele, numa linhagem que remontava aos tempos da intendência dos diamantes, quando a coroa portuguesa controlava cada pedra preciosa extraída do arraial do Tijuco com mão de ferro. Os Carvalho haviam sobrevivido ao monopólio real, à abolição, à república, e não seria agora que perderiam o direito sobre aquele regato que exploravam há 3 gerações. O problema era que Vidal Pio Fernandes pensava exatamente a mesma coisa. Do alto da colina, observava com binóculo os movimentos dos Carvalho enquanto mascava fumo de rolo. Alto, magro como vara de pescar diamante, Vidal tinha a frieza de quem aprendeu desde cedo que em Diamantina o poder não vinha apenas das pedras, mas principalmente de saber quando e como usar a força. Seu bisavô havia sido feitor da intendência, cargo que lhe permitiu conhecer cada lavra produtiva da região. Quando o monopólio acabou, os Fernandes já sabiam exatamente onde fincar estacas e reivindicar posse. Virou-se para os 12 homens armados que esperavam suas ordens. Metade eram garimpeiros que deviam favores. A outra metade, jagunços profissionais trazidos de Araçuaí, homens que matavam com a mesma naturalidade com que bebiam água. Os Carvalho estão no nosso regato, disse Vidal, cuspindo o bagaço do fumo. Vamos explicar que eles estão enganados. A primeira tentativa de explicação veio ao meio-dia, quando o sol transformava o vale numa fornalha. 15 homens dos Fernandes desceram a encosta, rifles nas mãos, formando semicírculo ao redor dos Carvalho. Franklin não se moveu, continuou peneirando o cascalho como se estivesse sozinho. Seus filhos, João e Pedro, pararam o trabalho, mãos próximas aos revólveres na cintura. Doutor Franklin, começou Jeremias, capataz dos Fernandes, homem de confiança de Vidal, conhecido por já ter matado 3 homens em disputas de garimpo. O patrão manda dizer que houve engano. Este regato pertence aos Fernandes desde 1889, quando o pai dele registrou no cartório de Diamantina. Franklin levantou-se devagar, bateu a poeira das calças e encarou Jeremias. Engraçado, tenho documento de 1876 dizendo que meu pai já lavrava aqui. Quer ver? Tirou do bolso um papel amarelado, protegido por oleado. Assinado pelo próprio intendente dos diamantes. Jeremias riu. Som seco como galho quebrando. Papel velho não vale nada, doutor. O que vale é quem tem força para ficar. Foi João, o filho mais velho de Franklin, quem respondeu. Rapaz de 30 anos, havia herdado a teimosia do pai e o temperamento explosivo da mãe. Então, venham nos tirar. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Garimpeiros que trabalhavam nas lavras próximas pararam para observar. Todos sabiam que aquele momento definiria não apenas quem controlaria o regato, mas o equilíbrio de poder em toda a região diamantífera. Os Fernandes tinham mais homens, mais armas, mais influência política. Os Carvalho tinham a legitimidade de 3 gerações trabalhando aquela terra e o respeito dos garimpeiros independentes. Jeremias deu um passo à frente, mas Franklin levantou a mão. Vou fazer uma proposta civilizada. Dividimos o regato. Vocês lavam cascalho de segunda a quinta, nós de sexta a domingo. Ninguém morre, todos ganham. A proposta era razoável, mas Vidal Fernandes, observando do alto,
já havia tomado sua decisão. Não se tratava apenas do regato, mas de estabelecer definitivamente quem mandava em Diamantina. Levantou o rifle e disparou para o ar. Era o sinal. O tiroteio começou de forma caótica. Os homens dos Fernandes atiravam do alto, com vantagem de posição. Os Carvalho se protegeram atrás de rochas e montes de cascalho, respondendo ao fogo. Franklin tentou organizar a defesa, gritando ordens para os filhos, mas a superioridade numérica do inimigo era evidente. Pedro, o mais novo, foi o primeiro a cair, atingido no peito quando tentava alcançar posição melhor. João correu para ajudar o irmão e também foi alvejado, bala atravessando sua perna. Franklin, vendo os filhos caídos, perdeu a compostura que mantivera por toda a vida. Saiu da proteção das rochas, avançando contra os atacantes com um revólver em cada mão, disparando e gritando como possesso. Era suicídio, e ele sabia, mas o ódio era maior que o instinto de sobrevivência. Conseguiu derrubar 2 homens dos Fernandes antes que Jeremias, com a frieza de carrasco profissional, o atingisse com um tiro certeiro na cabeça. O patriarca dos Carvalho caiu de joelhos, ainda tentando erguer a arma, antes de tombar de face no cascalho que sua família lavava há gerações. Seu sangue se misturou à água barrenta do regato, tingindo de vermelho a terra que guardava diamantes. A batalha durou menos de 20 minutos, mas seus ecos reverberariam por décadas. João Carvalho sobreviveu, arrastando-se para longe enquanto os Fernandes saqueavam o equipamento de garimpo. Pedro morreu nos braços do irmão, sussurrando maldições contra os assassinos. Do lado dos Fernandes, 2 homens morreram e 3 ficaram gravemente feridos, preço que Vidal considerou aceitável pela vitória. O corpo de Franklin foi encontrado ao anoitecer por garimpeiros que não haviam participado do conflito. A notícia correu Diamantina como rastilho de pólvora. Franklin de Carvalho era figura respeitada, homem que ajudava garimpeiros necessitados, que pagava educação para filhos de trabalhadores, que tratava todos com dignidade rara entre os poderosos. Sua morte brutal chocou até os mais endurecidos pela violência cotidiana do garimpo. O velório aconteceu na casa dos Carvalho, sobrado colonial no centro de Diamantina. A fila de pessoas prestando condolências se estendia por 2 quarteirões. Garimpeiros, comerciantes, até autoridades que em vida haviam sido adversários de Franklin compareceram. João, com a perna enfaixada, recebeu todos em pé, recusando-se a demonstrar fraqueza. Quando o padre Joaquim sugeriu perdão cristão, João respondeu alto o suficiente para todos ouvirem: perdão é luxo que os mortos não podem dar. Vidal Fernandes não compareceu ao velório, mas mandou coroa de flores com um cartão expressando sentimentos pela tragédia. O cinismo do gesto enfureceu ainda mais os aliados dos Carvalho. Naquela noite, 3 propriedades dos Fernandes foram incendiadas. Uma lavra foi dinamitada. Um capataz apareceu morto no rio Jequitinhonha. A viúva de Franklin, Dona Isabel, mulher de fibra que administrava as contas da família, procurou o juiz de direito exigindo justiça. O magistrado, Dr. Euclides Monteiro, homem íntegro, mas pragmático, explicou a realidade crua. Minha senhora, sei que seu marido foi assassinado. Toda Diamantina sabe, mas as testemunhas têm medo de falar. As provas desapareceram e os Fernandes têm o delegado no bolso. Se eu abrir processo, não apenas não conseguirei condenação, como provavelmente serei transferido e substituído por alguém ainda mais submisso a eles. A impunidade revoltou a população, mas também revelou a estrutura de poder que sustentava famílias como os Fernandes. Não era apenas força bruta, mas uma rede de favores, propinas e ameaças que alcançava desde o mais humilde garimpeiro até autoridades estaduais. Vidal controlava votos, financiava campanhas políticas, tinha deputados devendo favores. Franklin havia sido poderoso, mas jogava pelas regras antigas, acreditando que tradição e respeito bastavam. Descobriu tarde demais que os tempos haviam mudado. João Carvalho, recuperado dos ferimentos, tentou organizar vingança. Reuniu garimpeiros leais, prometeu parte dos lucros futuros,
planejou emboscada contra Vidal. Mas sua mãe, Dona Isabel, interviu. Em reunião dramática na sala da casa, com retratos de Franklin observando das paredes, ela decretou: "Chega de sangue. Perdemos seu pai e Pedro. Não vou perder você também. Vamos embora de Diamantina." A decisão dividiu a família. Parentes acusaram covardia, amigos falaram em traição à memória de Franklin. Mas Dona Isabel foi irredutível. Vendeu as propriedades por preço irrisório, liquidou os negócios, organizou a mudança para Belo Horizonte. Na manhã da partida, passou pelo cemitério onde jaziam marido e filho. Ajoelhou-se entre os túmulos e jurou: "Um dia a justiça virá. Pode demorar uma geração ou 3, mas os Fernandes pagarão." Vidal. Fernandes assistiu à partida dos Carvalho do mesmo lugar onde observara o conflito no regato. Havia vencido. Controlava agora as melhores lavras da região, mas a vitória tinha gosto amargo. O assassinato de Franklin manchara sua reputação. Garimpeiros trabalhavam para ele por medo, não respeito. Comerciantes faziam negócios por necessidade, não escolha. Havia se tornado o homem mais poderoso e mais odiado de Diamantina. Os anos seguintes viram declínio gradual do garimpo na região. Novas tecnologias, concorrência de outras áreas, esgotamento das lavras mais ricas. Vidal manteve o controle, mas sobre um império cada vez menor. Morreu em 1947, rico mas sozinho, seus filhos brigados entre si pela herança, netos dispersos pelo Brasil. No leito de morte, dizem que delirava, vendo Franklin de Carvalho parado no canto do quarto, silencioso, esperando. João Carvalho retornou a Diamantina em 1951, advogado formado, para resolver questões de inventário. Passou pelo antigo regato, agora seco, as lavras abandonadas. Encontrou Jeremias, o antigo capataz dos Fernandes, mendigo vivendo de esmolas, corpo destruído pela cachaça. O homem que matara Franklin não o reconheceu, mente perdida em névoa alcoólica. João deu-lhe algumas moedas e seguiu o caminho, entendendo que a vingança às vezes vem em formas que não escolhemos. Hoje, o conflito de 1931 é nota de rodapé em livros de história regional. O regato foi aterrado para a construção de estrada. As lavras viraram pasto. Descendentes dos Carvalho e Fernandes às vezes se cruzam em Belo Horizonte ou São Paulo, sobrenomes que não significam mais nada para a nova geração. Mas em Diamantina, entre garimpeiros aposentados que ainda se reúnem para relembrar tempos idos, a história permanece viva. Contam sobre o dia em que Franklin de Carvalho morreu, defendendo o que era seu por direito, sobre como o sangue tingiu o cascalho, sobre como o último grande conflito do garimpo marcou o fim de uma era. No pequeno museu do garimpo, numa sala poeirenta, há uma bateia enferrujada com placa. Pertenceu a Franklin de Carvalho, morto em 1931 na disputa do regato. Turistas passam sem dar atenção, mais interessados nas réplicas de diamantes famosos. Mas, ocasionalmente, algum velho garimpeiro, para diante da relíquia, tira o chapéu em respeito e murmura: "Foi quando o garimpo morreu também." O Vale do Jequitinhonha, que já foi sinônimo de riqueza e diamantes, hoje é uma das regiões mais pobres de Minas Gerais. As fortunas extraídas do cascalho não ficaram, levadas por famílias como os Fernandes para capitais distantes. O sangue derramado não fertilizou a terra, apenas a amaldiçoou. E o regato pelo qual homens mataram e morreram não existe mais, soterrado sob progresso que chegou tarde demais para salvar os que tombaram por pedras brilhantes escondidas na lama.